Vamos falar agora o quanto que a fonoaudiologia pode te ajudar a rejuvenescer? Não sabia disso, não. Doutora Magda Zorzella, que é fonoaudióloga, está com a gente. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, Kátia. É um prazer estar aqui com você. E como que a gente pode, através da fonoaudiologia, rejuvenescer? Isso é um trabalho natural e não invasivo de rejuvenescimento da face. Mas você trabalha a musculatura? Sim, a gente reequilibra uma musculatura, Kátia, que está em constante ação. A toda hora a gente faz caras e bocas. Pior é que é. E essas caras e bocas, com o passar do tempo e a chegada do envelhecimento, acabam marcando o nosso rosto. Mas são exercícios assim simples que a gente faz em casa? São alongamentos, Kátia. É o exercício diário que acaba marcando e formando ruga. Então, eu ensino meu paciente a fazer alongamentos com todos os músculos da face para que ele possa suavizar e assim mantenha uma face suave, tranquila, sem excesso. Isso há quanto tempo que você vem trabalhando? Você vem percebendo essa diferença? São 15 anos do trabalho do método MZ, da fonoaudiologia estética. Bastante tempo, muitos resultados. Como a gente não conhece isso, né? Então, a gente vai anunciando, vai contando, vai falando, mas pensa, aqui no Brasil já é muito divulgado e agora tem suscitado interesse fora, Kátia. Eu já fui 2 vezes ao Chile, 2 vezes a Portugal, acabei de voltar agora em abril da Itália e as pessoas estão muito interessadas porque é uma alternativa natural. É verdade. A gente tem aqui umas fotos, vamos mostrar, até para você em casa entender o resultado que a gente está falando também, ó. Quer dizer, essas são marcas de expressão que depois dos seus 40 anos, 30 e aos 26 a gente já começa a envelhecer. A gente só vai perceber que está envelhecendo mesmo na hora que olha no espelho e vê essas marquinhas que ontem não estavam no rosto. Então, pezinho de galinha. Pezinho de galinha. Bigode bigode chinês. As marquinhas que a gente tem aqui na testa. Ao redor dos lábios também. O código de barra, tão famoso. Isso aqui é terrível. Ainda mais quem fuma, né? Sim. Quanto mais se fuma, mais se contrai essa musculatura. Além de todos os malefícios do cigarro, contrai-se muito essa região, formando rugas de expressão. Então aqui são as rugas que a gente já sabe que existem, infelizmente, mas agora vamos ver como que a gente pode ficar livre delas. Quer ver? Vamos ver a próxima? Ah, é mesmo. Não, ainda são as rugas. Então, por exemplo, aqui é quando a gente concentra muito, se preocupa, aqui quando a gente leva sustos e fica com uma atenção muito forte nas coisas. Aqui, se a gente sorri demais, a gente leva os olhos e leva também esse bigodinho chinês. Mas não são só as expressões, Kátia, que são geradoras da ruga. O que também pode gerar? A forma como a gente mastiga, a forma como a gente engole, a forma como a gente fala e se expressa, tem muito relacionamento com as marcas de expressão. Então quer dizer que a musculatura facial a gente tem que trabalhar do jeito certo, durante a mastigação, durante tudo que a gente faz ao longo do dia. Essa é a exercitação fisiológica, através, por exemplo, da mastigação, de se engolir adequadamente. Mas como que é o engolir certo? Por exemplo, eu posso mostrar como é o engolir errado. Então como é engolir errado? Se eu engolir a minha saliva, por exemplo, montando covinhas, o mesmo eu posso fazer da água, né? Falar da água. Se a gente engolir, montando, a gente conta pro outro que está engolindo, Kátia. Então mostra, a gente vive contando. A gente toma água, faz biquinho? Faz biquinho, a gente faz assim, ó. Como se fizesse um trampolim para poder engolir. Mas isso aí marca tudo aqui. Marca, vai. E o pescoço? Né? Movimentos repetitivos, vou falar do pescoço já já. Movimentos repetitivos são geradores de ruga. Agora, se eu engolir pronto, não contar para ninguém, a deglutição é interna, toda a força é na língua. A gente nem precisa apertar os lábios, na verdade, para engolir, né? De jeito nenhum, nem precisa contar para você que eu tô engolindo. Não é? Não. Agora, o pescoço, Kátia... Quer devolver a água? Quero devolver a água. Obrigada. Olha, a era do computador e dos telefones celulares são, prato cheio para ter rugas de pescoço. Porque as pessoas vivem assim, né? O tempo todo, digitando. E se você contrai, descontrai, contrai, descontrai. Esse músculo aqui, que é o platisma, que é um músculo grande, vão fazer colares eternos no nosso pescoço. Então eu tenho que ler assim? Sim, sempre assim. E no até o nosso quiropraxista, Dr. Jason, já falou isso. Para a coluna também o ideal é isso. Sim, e se você está no computador, o ideal é que você abaixe os olhos e levante no texto e na tela e não o pescoço, porque vão sobrar aí rugas difíceis de se tirar. Agora, isso para a gente evitar as rugas, mas já que a gente as tem, de que forma a gente pode eliminar elas? O trabalho, ele é composto da seguinte forma, Kátia. Primeiro é feita uma avaliação, né? Porque a nossa face e a nossa forma de executar as nossas funções é que nem a nossa digital, né? Cada um tem um jeito para mastigar, um jeito para engolir, um jeito para falar, para ficar bravo,
para sorrir. Então é feita uma avaliação. E em seguida são feitos 10 encontros, onde eu vou ensinar, em primeiro lugar, como se mastiga adequadamente, como se engole, como a gente viu agora. Como é possível falar, Kátia, que nem eu estou falando com você, sem fazer caretas e sendo expressiva. Você não faz careta mesmo? Não faço, não é? Não, eu faço. Ainda mais quando eu tô brava, eu não consigo não fazer careta, sabia? Uma dica, por exemplo? Fica na lata quando eu não tô gostando. Só não enxerga quem não quer, né? Uma dica é você abrir bem os olhos e não levantar a sobrancelha. Você pode até falar, puxa, eu não gostei disso. Ou, nossa, eu adorei isso. E você não tá machucando. Agora, eu não acho que eu seja inexpressiva. Não, mas eu tenho um controle absoluto da minha musculatura. Tudo bem, inicialmente eu vou ter que ficar atenta para eu não cometer os mesmos vícios que eu tinha antigamente. Mas depois a gente entra no automático, eu não preciso mais ficar pensando, não vou levantar a sobrancelha. Não só você faz uma conscientização de tudo isso que diz que está acontecendo, como eu vou te ensinar os movimentos para alongar essa musculatura. Movimento feito todo dia pelo paciente, não sou eu que faço o trabalho em você, Kátia, é o próprio paciente que faz nele mesmo. Eu ensino o paciente a levar para casa o trabalho. Mas, por exemplo, você podia ensinar para a gente agora, o pessoal de casa aprender uma parte dessa técnica? Que massagem ou que movimento a gente podia fazer? Não, movimentos assim caseiros seriam a forma como a gente deve mastigar. Tá. Então, se eu tenho um alimento que deve ser um alimento sempre mais fibroso, endurecido, porque se eu comer purê todos os dias, a minha musculatura vai ceder e a gente envelhece cedendo a musculatura. É mastigar tanto de um lado como do outro. Como do outro. E para isso você tem que estar assim de bem com o seu dentista, né? Porque ambos os lados têm que estar em condições mastigatórias. E quando a gente tem problemas odontológicos, a gente tende a mastigar sempre do lado que está melhorzinho. Né? Sim, a gente larga do outro. E sabe o que acontece? Assimetrias faciais. Porque a musculatura vai contar. Nossa, olha, ela está mastigando mais do que do outro. A mesma coisa na hora de engolir, a gente já até exemplificou. Ao invés de você engolir fazendo caretas, você engole bem suave, tranquilo, sem contar. Outra coisa, o olhar que eu falei pra você. Então, peraí que eu já volto, você vai passar outras dicas. Tá bom. Sabe por quê? Olha, temos algumas dúvidas. Vamos começar com a primeira delas? Sheila de São Paulo. Sempre fico com a testa franzida quando estou no sol. Isso pode causar rugas? Claro, e na lateral dos olhos. Quanto mais eu franzo aqui, que eu não estou enxergando, mais eu... Então, é melhor usar um óculos escuro, né? E evitar esse contato direto com o sol. E já que você sabe que você franze também bastante, ficar um pouco mais atenta, né? Sim, a gente tem que se perceber o nosso rosto. Quando você passa a perceber, e no caso do tratamento, Kátia, eu passo a ensinar o paciente a fazer os alongamentos necessários para aquela região, as coisas se somam e fica tudo muito certo. Vamos para mais uma dúvida? Olha lá, vamos ver de quem é agora, da Sônia do Paraná. É verdade que dar muita risada previne as rugas? Então, a gente tem sempre que estar num estado de graça, mas se eu gargalhar o tempo todo, pensa o movimento repetitivo que isso pode marcar o rosto, vai marcar o rosto. Então, ao invés de, eu digo que depois dos 26 a gente tem que achar graça, Kátia. Não acredito. Você não ri, você não gargalha? Claro, eu tô sempre feliz, sempre alegre. Mas uma coisa é eu fazer assim, a outra coisa é eu e na hora que leva meus olhos. Como eu não quero ficar com a ruga, então vamos evitar. Eu ainda tô no Mas olha, pode ser pode ser, né? Ou então, buscar uma forma de você sorrir sem você fechar tanto os olhos para não marcar tanto. Você pode sorrir vindo até aqui, mais ou menos. Agora, se você ultrapassar, você vai enrugar toda a lateral também. E você começa a perceber que a sua pele está literalmente ficando marcada depois de uns 38, 40 anos. Sim, quando aquela primeira ruga aparece ali no espelho e ontem não estava. Isso te preocupa, sua autoestima cai. E esse trabalho busca resgatar uma autoestima. E o bacana, Kátia, e que não é feito para todas, é para todas as pessoas, mas quem procura? Procuram aquelas pessoas que são adeptas a um tratamento natural. Agora, você falou da musculatura. A gente vai perdendo com o passar dos anos o tônus também da pele. Tem jeito. Sabe como a gente vai resolver isso? Como? Através dos movimentos mastigatórios. Porque você vai fazendo uma musculação. Isso, né? Uma ginástica fisiológica, né? Através do próprio alimento. Por isso que a gente tem que endurecer com qualidade nutricional, alimento e tal. Outra coisa, se eu ficar engolindo assim, também vou marcar. E se eu coloco a língua na postura certa, no céu da boca, eu vou ensinar o paciente, fica seguro pela própria língua. Isso a gente pode fazer até o teste olhando no espelho. Sim. Coloca a língua no céu da boca também empurradinha, que levanta, ó. Olha, uma coisa é ficar... vai embora. Uma coisa é ficar com a língua embaixo. Ó, papada. E outra coisa...
eu colocar a língua lá em cima, que a papada... Acaba com a papada. Isso, quer dizer, uma das coisas que podem ajudar. Né? Ou se ajuda, não é mesmo? Deixa eu ver mais uma dúvida. Vamos ver a próxima. Sofia, do Rio de Janeiro. Quem chupou chupeta por muito tempo tem mais chance de ter rugas em cima dos lábios? Não, né? Isso é coisa de antigamente, né? De criança. Nós estamos em outra fase, né? A única coisa assim, se você fuma, aí sim você vai fazer. Mas isso foi um movimento repetitivo há muito tempo. A única coisa é que a chupeta acaba por macular, na época, algumas funções. Então, se ele retirou a chupeta na hora certa, se mastiga de boca fechada, dos dois lados, engolindo adequadamente, e não tem nenhum tipo de projeção de arcada, né? Aí tá tudo bem. Agora, no caso do fumar, aí sim a gente percebe que as rugas são bem marcadas. Tem muita gente jovem, gente, com a boca toda marcada. É o movimento repetitivo, porque assim, a gente consegue ver aquela carinha? Vamos mostrar o rostinho cheio de rugas de novo? Deixa eu pedir para eles colocarem. Então, nós temos embaixo dessa pele, eu, Magda e a fonoestética trabalha embaixo dessa pele. Aqui nós temos um monte de músculos. Quando eles se contraem, eles montam a ruga perpendicular. Então, por exemplo, na testa nós temos músculos, que é desse jeito. A ruga vai aparecer na perpendicular. A mesma coisa acontece aqui na boca. O músculo, ele é assim. Na hora que ele se contrai, a ruga aparece na perpendicular ao sentido dele. Quanto mais bico você fizer, mais ruga você vai ter. E também, vamos lembrar, isso aqui que caracteriza para muitas mulheres que elas estão precisando de um tratamento mais intenso. Ou até algumas pessoas buscam a cirurgia plástica, porque vai passar um batom e ele literalmente escorre para essas rugas. Ficou horrível, né? Sim. E com o passar do tempo também a gente vai perdendo esse contorno bacana dos lábios, vai afinando. Então, assim, o trabalho, que a gente usa muito movimentos por dentro da boca, acaba levando a boca bem para fora. Sem falar que relaxa. Para quem tem muita tensão também, porque a gente não percebe, mas quando a gente está tenso, a gente tende a apertar o maxilar. Isso também causa uma tensão muito grande. Todo masseter aqui. Todo o trabalho, Kátia, é baseado no alongamento e no relaxamento dessa musculatura. Por isso que dá um aspecto suave, tranquilo, porque tira essa tensão. Eu falo, manda pro pé a tensão, que lá não tem ruga mesmo. É verdade, melhor, né? Vamos ver mais uma dúvida? Vamos ver se tem aqui. A próxima pergunta, se quiser mandar as suas, pode mandar mulheres@tvgazeta.com.br. A Leila. Acabamos de falar. Não é um exercício, mas é algo interno, né? Bom, assim, até um exercício com a língua, né? Só colocar internamente, você colocando a língua no lugar certo e mantendo no repouso e durante a deglutição. Claro que você não vai ficar fazendo um cara que tá com a língua no céu da boca, né, gente? Tudo para ser discreto. Para fazer em casa, né? Em casa, e outra, depois que você aprendeu a colocar a língua lá em cima, não sai mais. Ela fica o tempo todo ali, entra no automático. Essa é a ideia do trabalho. Dá para o paciente consciência, reprogramar todas essas funções e isso vai com ele, né? Ele só fica comigo 10 encontros. Depois ele vai perpetuar o trabalho e aumentar os benefícios. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente tem benefício. E acho que você acaba percebendo não só que as rugas melhoram, mas a sua postura. Porque muitas vezes a postura da gente também faz com que a gente tenha mais facilidade. Sim, por exemplo, essa coisa de ficar pescoço, não é? Ou então quem é muito tímido, que fica muito jogado, cabeça baixa, acaba marcando, não tem jeito. Sim, e o bacana é que a pessoa vai aprender nas próprias mãos a fazer o trabalho em casa. E ela pode fazer isso onde ela estiver. Pois é, não precisa levar aparelho nem nada. Não me leva junto. Não, Francisca de Salvador, sou míope e sempre faço careta quando vou ler. Isso pode causar rugas? Lógico, se a gente usa essa região ou contraindo ou levantando, porque eu posso fazer essas caretas todas, eu só não as faço. Mas se eu fico fazendo para ler, no sol, né, toda repetição é gerador da ruga, porque o músculo funciona assim. Eles são muito delicados, os músculos da face. Mas todas as pessoas eles marcam. Acabam respondendo com a mesma facilidade? Cada um dentro da sua idade, né? A gente atende pessoas dos 26 aos 75 anos e nada impede que você comece uma prevenção até antes e até faça uma correção muito depois. Eu tive pacientes até com 83 anos, mas tudo depende do contexto de cada um. Mas às vezes, uma pequena melhora para uma pessoa muito envelhecida é uma grande melhora. É verdade. Né? Vamos ver a última pergunta? Vamos. Vamos ver a próxima. Wagner, do Rio Grande do Sul.
Muito bem, Wagner, um homem fazendo essa pergunta. Que bom, tá vendo? Sou locutor de um supermercado, anuncio as notícias durante 4 horas. Posso ter mais rugas devido à minha rotina? Depende de quantas caretas ele faz. Eu sou uma fonoaudióloga, falo o dia inteiro, dou cursos, inclusive cursos para profissionais, né, fonoaudiólogos que querem conhecer a fonoaudiologia estética, e posso falar 12, 24 horas e eu não fico nem cansada no rosto. Por quê? Porque eu articulo de forma suave, adequadamente, mas eu não faço caretas no meu rosto. O problema é fazer a tal careta. A tal careta. Então, se você não fizer a careta enquanto você está lá na locução, não tem o menor problema. O problema, Wagner, é você falar isso trabalhando em casa, fazendo toda hora. Todas essas caretas, né? Isso, essas caretas. Olha, eu vou passar para vocês o contato da Magda Zorzella. O site é magdazorzella, com 2Ls.com.br. Você pode entrar em contato lá, você tem as informações todinhas do trabalho dela. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, foi um prazer, todo viu? Meu. Que legal, não sabia disso. E você viu só o quanto que a fonoaudiologia pode ajudar a gente também na estética?